Saudações rubro-negras, pessoal. Estamos aqui para acompanharmos aí no nosso canal também sobre esse problemão que está aí entre Flamengo e Libra, declaração de presidente de outro clube e tal. E eu fui tentar buscar algumas coisas aqui na mídia esportiva, mas sinceramente, para nós flamenguistas, rubro-negros, não vale a pena não, porque muitos clubes aí acabam tendo porta-vozes, né? Que eles acabam sendo tendenciosos naquilo que estão dizendo. Mas a gente achou, para nós, rubro-negros, né, o Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola, que ele traz um raio-x sobre essa situação aí, e é o que a gente separou, né, do canal dele, para nós rubro-negros, tá? Isso é para rubro-negro, para quem é Flamengo, acompanhar e ver aí a verdade dos fatos, o contraditório, num mundo jornalístico onde as pessoas não trazem o contraditório, só vem com um lado, muitas das vezes até, quem sabe, com o coração. Vamos ver o que ele tem a dizer aí, que é o que eu consegui buscar, porque a gente faz os reacts aqui em cima dos programas esportivos, mas chega a ser revoltante às vezes algumas opiniões, mas opinião é opinião, né? A gente, eu como aqui o nosso canal, eu estou até pensando em não trazer mais, porque às vezes a gente pensa em clique, em audiência, mas a gente traz cada fala que depreciando, denegrindo o nosso clube, que a gente tanto ama. Eu acho que a gente tem que mudar essa linha aí. Mas vamos ver o que o Fabrício Kika fala aqui sobre essa situação do Flamengo, Libra, declaração de presidentes de outros clubes aí, notas oficiais. Vamos ver, vamos acompanhar aí, tá bom? Saudações rubro-negros. Lugar de rubro-negro é com o canal rubro-negro, né? E principalmente quando a gente acha uma pessoa centrada. Não sei qual é o time dele, mas vamos ouvir aí, gente. Já falei demais. Mais um capítulo nessa complexa e longa discussão entre Flamengo e Libra. Dessa vez, a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, deu uma declaração muito forte contra o Flamengo. Nós vamos comentar o que disse a Leila e mais essa narrativa que está sendo construída pelos clubes e por parte da mídia esportiva. Antes da gente contar essa história para você, e é muito importante que você ouça, nós queremos falar um pouquinho sobre a nossa intenção. Nosso canal tem a intenção de trazer informações técnicas e ponderadas, tentando sermos o mais imparciais possíveis. Se você gosta do nosso trabalho, você pode nos ajudar. Nós estamos muito perto de atingirmos a marca de 100 mil inscritos depois de 5 anos. 5 anos produzindo vídeos diários. Portanto, foi muito difícil chegar até aqui. Eu conto com a ajuda de vocês para a gente chegar em 100 mil o mais rápido possível. Se você já é inscrito, compartilha esse vídeo. Antes da gente contar essa história da Leila, vamos recapitular. Há uma discussão com relação a 30% do dinheiro da Libra. Os outros 70% já são distribuídos de maneira pré-acordada. 40% de maneira igualitária, 30% de acordo com a performance e 30% de acordo com a audiência. Esses 30% da audiência há uma discordância. Há uma discordância forte. Bom, o que acontece? O que a gente está vendo é a discussão desses 30%. Há dois argumentos muito claros. Primeiro, o argumento da Libra, que diz que o Flamengo concordou e assinou um documento dizendo que essa discussão está clara. E assim, essa versão é suportada por grande parte da mídia esportiva. Há um outro lado, há um outro argumento, o argumento do Flamengo, que tem uma versão diferente, que diz que, durante uma apresentação, falou-se sobre os critérios, sem os detalhes. O Flamengo concordou, em princípio, mas nunca assinou nenhum documento. Muito pelo contrário, quando começou a ser feito o cálculo, o Flamengo falou: discordo, vamos resolver. E houve 2 assembleias para resolver isso. E para resolver qualquer questão de dinheiro dentro da Libra, é preciso que haja unanimidade. Isso não aconteceu. Então, há 2 versões diferentes. Portanto, a cobertura jornalística deveria ser baseada nessa contradição. A versão da Libra e a versão do Flamengo. Hoje há um peso muito grande na versão da Libra, acusando o Flamengo de ganancioso. Nós vamos falar aqui
sobre a declaração da Leila e depois eu vou trazer a declaração de alguns jornalistas e nós vamos ver como está sendo construída essa narrativa contra o Flamengo. Essa narrativa pode até ser verdadeira, mas até o momento não há evidências para que isso seja dito da maneira como está sendo dito. Olha só o que disse a Leila, presidente do Flamengo. Do Flamengo não, né? Presidente do Palmeiras. Vamos lá. Criarmos uma outra liga excluindo o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que jogar sozinho. Nenhum clube é maior que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho, o Flamengo não joga sozinho. Só se ele quer jogar ele contra o sub-20 dele, entendeu? Então eu acho que seria bonito. Nós formávamos uma nova liga, excluindo o Flamengo, e o Flamengo joga com ele mesmo. Eu quero ver a audiência que ele vai ter, sabe? Então, eu acho muito difícil gestores com essa mentalidade. Isso não engrandece em absolutamente nada o futebol brasileiro. Há vários problemas na declaração da Leila. Vamos começar pelo princípio mesmo. Primeiro, a Leila está errada. Não há liga no futebol brasileiro. Nunca foi criada uma liga no futebol brasileiro. Não há uma liga. Uma liga é baseada em discussões técnicas que se referem à arbitragem, aos regulamentos, aos calendários, à qualidade do gramado, como, por exemplo, a proibição de gramado sintético. Há critérios técnicos que envolvem a formação de uma liga. Nunca existiu. O que existe no Brasil são dois grupos distintos que se autodenominaram liga e estão ali para discutir finanças, estão ali para discutir dinheiro, estão ali para discutir e comercializar direitos de televisão. É tão somente o que eles fazem. Então não existe liga. Mas aí começa o ponto mais importante desse vídeo, a construção de uma narrativa. A narrativa de que o Flamengo quer jogar sozinho, que o Flamengo é ganancioso. Indiretamente é o que ela diz. O Flamengo nunca falou em jogar sozinho, o Flamengo nunca falou em criar sua própria liga. Isso é uma bobagem, mesmo porque a liga não existe. Não há discussão sobre um campeonato. O que existe sim é o desconforto e a discordância em uma cláusula. E é preciso deixar uma coisa muito bem entendida. Quando o Flamengo aderiu à Libra e aí sim assinou um contrato, que nós vamos falar muito sobre essa assinatura durante esse vídeo, não estava implícito todos os detalhes do regulamento. Havia muitas coisas para serem discutidas e serem aprovadas inclusive em assembleia, como por exemplo, uma nova receita. Como seria dividida uma nova receita? Uma receita que não era prevista, um direito que não fosse de televisão. Isso deveria ser acordado numa assembleia. Portanto, há muitas coisas ainda para serem decididas dentro da própria Liga, ou Libra, ou Grupo Negociador de Direitos. Simples assim. Se você olhar a história das outras ligas, e nós vamos falar sobre isso também nesse vídeo, a história das outras ligas, cada país tem a sua peculiaridade, mas em todos há uma regra bem específica. Há concordância na divisão do dinheiro antes do dinheiro começar a ser dividido. Não é o que está acontecendo agora. Olha como é incongruente essa versão. O Flamengo vai criar a sua própria liga. Hoje, o Flamengo, o Palmeiras, o Botafogo, todos os times estão jogando um campeonato organizado pela CBF, não por uma liga. Estão sendo pagos pela Globo, no caso da Libra, estão sendo pagos pela Globo como se fosse uma liga, e não é uma liga. Bom, essa primeira declaração da Leila, e ela termina dizendo, é muito difícil trabalhar com gestores assim, aí eu faço uma pergunta para vocês. Não é uma pergunta retórica, é uma pergunta de verdade. Se houvesse algum interesse de solucionar o problema, essa declaração teria sido dada? Se houvesse algum problema de realmente querer conciliar e o melhor do futebol, essa declaração teria sido dada nos termos que foram dados? Ou seja, a declaração da Leila, ela também arruína o discurso dela de boa gestora. Boa gestora também significa uma boa negociadora. Isso é simplesmente apizinhar o seu interlocutor. Uma grande bobagem, um discurso que não se sustenta em fatos, mas que alimenta uma narrativa que está sendo englobada pela mídia esportiva. O documento foi assinado. Sim. Não se está falando assim, não, mas ninguém quis fazer liga nunca. Não se trata disso. Trata-se que tem um documento assinado. Sim. Você comprou meu apartamento e depois você falou que não comprou. Sim.
Sim. Mas tá aqui, eu tô com o documento. É um compromisso que já foi firmado. Né? Exato. Eu entendo o ponto de vista dos flamenguistas que consideram que o Flamengo gera mais audiência e que, por isso, merece uma fatia um pouco maior do bolo. Mas então não assinasse. Mas foi assinado, né? Foi firmado. Claro. Então, assim, tem esse... é muito... O problema é que as pessoas começam a discutir, a tratar isso como se fosse uma discussão clubista, e não é clubista. É uma discussão de um documento que foi assinado pela gestão Rodolfo Landim. Tem um monte de gente que defendeu o Rodolfo Landim, que o Rodolfo Landim ia fazer o estádio, que o plano do estádio era maravilhoso, era monumental. Agora vê o BAP com um plano do estádio que é muito mais realista. E aí ele se perde, não tem nada a ver o que ele tá falando, né? Ele fica completamente fora da discussão. Mas vamos dizer, olha só também a fragilidade do discurso do jornalista. Eu já comentei isso no vídeo passado também, mas vamos aprofundar um pouquinho mais sobre um outro ponto de vista agora. O que o PVC está dizendo, ele está assumindo a hipótese que tudo dentro da Libra está resolvido. O Flamengo não nega que assinou um contrato com a Libra. O Flamengo não nega que está dentro da Libra. Mas não há regras e regulamentação dentro da Libra definida. Muitas coisas precisam ser definidas. Não existe uma liga definida. Se você olhar, por exemplo, no caso inglês, antes do primeiro pagamento da BSkyB, que foi a detentora que comprou os direitos de transmissão, antes do primeiro pagamento, todas as regras estavam perfeitamente definidas. Inclusive a estrutura da liga, como seria, número de times, etc. Aí sim, o projeto estava pronto. Aí cabe a discussão. E aí tem duas coisas curiosas. Um outro jornalista, o Danilo Lavieri, ele também aceita essa narrativa e não pondera e não apresenta a versão contraditória do Flamengo. E, curiosamente, ele usa uma analogia do próprio PVC. Sempre uma metáfora que eu considero muito boa, porque explica muito bem essa questão sobre o senso coletivo, né? A gente vai falar que não, tem que pensar no produto, tem que pensar de forma coletiva. As pessoas talvez às vezes não entendam muito bem. O PVC usa a metáfora da árvore. Então, você tem uma árvore e cada clube é um galho daquela árvore. Naturalmente, dentro de uma árvore vai ter um clube, um galho maior, um clube menor. Só que para que os galhos sobrevivam, você precisa ter o tronco funcionando, a raiz funcionando, você precisa ter tudo um conjunto, todo um conjunto. O que hoje quer o Flamengo é ser um galho mais forte que todos os outros dentro dessa divisão de direitos, sem pensar no que vai acontecer com o resto da árvore. Então, assim, é uma atitude muito, muito egoísta. Sim, o Flamengo está recebendo um pouco menos de dinheiro do que recebia no contrato passado. Mas por quê? Porque há um movimento para que a Liga Brasileira, que não existe na prática, tenha uma divisão nos mesmos moldes do que acontece na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha, na Itália, cada um com a sua particularidade. Cada um com a sua particularidade, mas aí não tem particularidade no Brasil, né? Aí tem que criar um modelo, enfim. Mas vamos lá. O exemplo da árvore é um exemplo fraquíssimo, porque hoje no Brasil, esse exemplo que ele tá dizendo assume a hipótese que o futebol brasileiro é coeso. Hoje no Brasil, cada clube é uma árvore. Não existe nenhuma integração. Nada. A árvore seria a liga, que, como ele disse, não existe. Cada clube é a sua própria árvore. Não existe essa união. Não existe nenhum movimento de integração real. Não existe. É uma falácia. E tem um outro detalhe muito, muito importante que às vezes as pessoas passam desapercebido. O Flamengo está recebendo menos dinheiro. O Flamengo, como diz o Alberto Guerra, numa entrevista em 2023, presidente do Grêmio, que também hoje, recentemente, veio a público condenar a atitude do Flamengo, ele disse que o Flamengo sozinho receberia mais dinheiro. Não é o Flamengo jogando sozinho, é o Flamengo negociando sozinho. O Flamengo negociando sozinho teria mais dinheiro. O Flamengo está entrando no pacote. E a pergunta que não quer calar é, tudo bem, tirem o Flamengo da Libra, quanto a Globo pagará sem o Flamengo? Em quantos por cento diminuirá o pagamento da Globo na hipótese do Flamengo não fazer parte desse time? Essa versão, essa analogia é uma analogia que tem uma fragilidade que a destrói completamente.
completamente. Cada clube é a sua própria árvore. E essa versão de que o Flamengo está ganhando menos dinheiro, e o Palmeiras também, o Palmeiras é o bom moço nessa história, essa é a origem e o problema da narrativa. E aí, o Flamengo está se colocando numa situação extremamente difícil. Por quê? Porque a narrativa está sendo construída pelo Palmeiras e pelos jornalistas. A apresentação do contraditório é muito rara, são poucos jornalistas que falam. Tá bom, vamos conversar aqui sobre isso. Você vai ter que me explicar essa história. Você vai ter que me explicar exatamente como funcionou. Por quê? Porque o Flamengo tem uma versão diferente. O Flamengo tem uma versão que é diferente. O Flamengo tem uma versão que fala que o documento não foi assinado. Ora, se há uma versão dizendo que o documento não foi assinado, então não tem verdade. Porque o que está sendo dito é que o Flamengo assinou com a Libra. E digo mais, o Flamengo não nega que em algum momento o Landim pode ter concordado. Olha, não, faz sentido. Mas o detalhamento nunca foi apresentado. Não há assinatura do Flamengo concordando com a divisão dos 30% de audiência. E aí, com dinheiro, não dá para brincar. Enquanto o Palmeiras também ganharia um pouco mais se o critério sugerido pelo Flamengo fosse aprovado pela Libra, o Flamengo ganharia muito mais e a diferença entre Flamengo e Palmeiras aumentaria. Então, para o Palmeiras, estrategicamente vale a pena ser contra o Flamengo receber mais, mesmo que ele perca um pouco de dinheiro. Por quê? O Palmeiras perde 10 milhões, o Flamengo perde 100 milhões. E lembrem vocês, flamenguistas, esses 100 milhões que o Flamengo está perdendo por ano é mais ou menos a poupança que o Flamengo vai ter que fazer por 6 anos para começar a construção do seu estádio. Os 4 milhões, depois 6 milhões, depois 8 milhões mensais que o Flamengo vai ter que depositar a partir do mês que vem, quando você terminar esse prazo, é mais ou menos esses 100 milhões por ano que o Flamengo não está recebendo. Então, o Palmeiras não tem bom moço nessa história. E tem uma coisa curiosa nessa defesa e nessa narrativa. O PVC, ele deu a seguinte declaração sobre a Justiça do Rio de Janeiro. Só que a minha impressão, sem ser advogado, é que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceita algumas liminares que outros tribunais não aceitam. E aí, o Danilo Lavieri deu a seguinte declaração. O Flamengo tentou no primeiro movimento, não conseguiu. Teve que ir para o Tribunal do Rio, que é o mesmo tribunal que concedeu as liminares para o Edinaldo. Qualquer coincidência... Me surpreende um pouco esse tipo de declaração, porque é uma insinuação que não tem prova. Mesmo que a gente saiba que há um problema na Justiça do Rio de Janeiro, você na função de comunicador, eu não faço isso no meu canal, eu não sou jornalista. Eu não faço isso no meu canal. Eu não faço esse tipo de insinuação. E essa insinuação retórica, que não prejudica o repórter profissionalmente, o jornalista profissionalmente, que diz, não, é só uma coincidência, né? É uma insinuação muito bem construída, que não o penaliza profissionalmente, mas que induz um pensamento preconceituoso contra não a Justiça do Rio de Janeiro, mas o Estado do Rio de Janeiro. O problema da narrativa é muito grande. E você, flamenguista, pode achar, não tem problema ser o clube mais odiado do Brasil. Não, isso é um problema. Isso impacta, por exemplo, captação de recursos. Algumas marcas podem perceber o Flamengo como um time ganancioso. Tem um impacto na imagem da marca. A construção dessa narrativa pode ser feita pelos diretores de outros clubes. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Não dá pra gente tentar também ser sommelier de diretor, dizendo, olha, você não pode se manifestar dessa maneira. Mas da imprensa, não dá pra gente fazer aqui uma relação e dizer que é uma ação coordenada com alguns... Não, a gente pegou os repórteres que têm se manifestado de maneira errada e veemente contra o Flamengo. E é contra o Flamengo porque não apresenta a contradição. Você que está nos acompanhando, você pode achar que o Flamengo, de fato, tem que assumir
O Flamengo errou. O Flamengo assinou o documento, errou. Mas lembre-se, a Libra não está pronta. A declaração do PVC que diz assinou, mas não está tudo pronto, não há nenhum tipo de regulamentação interna. Várias coisas ainda deveriam ser assinadas e discutidas em assembleias e aprovadas em unanimidade. Nada disso foi feito. Havia um pressuposto contrário a isso, bem contrário, que é muitas coisas seriam decididas a posteriori, depois, no futuro, e precisariam de concordância. E não é uma concordância oral numa apresentação de PowerPoint no fundo da sala. É um documento financeiro explicando a divisão com detalhes. Por quê? Porque se você faz a divisão, como está sendo proposta pela Libra, de 50%, joga Flamengo contra Goitacás, divide-se no meio, além da disparidade entre os dois clubes, tem a interdependência da televisão. Você passa a depender do horário onde a televisão vai marcar, se vai ser TV aberta, se vai ser TV fechada, o horário, em qual canal. Não é uma discussão tão simples onde 50% e 50% vai resolver o problema. Claramente não é isso. Mas funciona para todos os outros, menos o Flamengo. Por quê? Porque a disparidade é muito grande. Se você quiser saber mais detalhes, por exemplo, do que disse o PVC, o vídeo de ontem conta todos os detalhes. E antes de você sair, nos ajude a chegar em 100 mil. Nós temos um objetivo muito claro aqui no canal, que é disseminar... Tudo assim, gente. Ajuda ele aí a crescer. Nosso objetivo se inscreva no canal de fato, dele, Mundo na Bola. Que a gente leve ao torcedor informações Fabrício precisas e técnicas. Pica, tá bom? Tentando informar da maneira mais precisa possível. Vamos ajudar. Nosso trabalho, deixa o like, se inscreve no canal. E lembrando, a gente vai fazer um mega sorteio quando chegarmos em 100 mil. Nós vamos sortear uma foto, uma imagem, um desenho, uma ilustração. Olha aí, gente. Do estádio do Flamengo, cujo nome nessa imagem é Estádio Arthur Antunes Coimbra, com a assinatura do Zico, assim que nós chegarmos a 100 mil inscritos. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. Estamos muito perto e eu confio que nós cheguemos nos próximos dias. Agora, se você gostou muito do nosso conteúdo, se você quer garantir que a gente continue produzindo conteúdos com qualidade, com embasamento técnico, considere a possibilidade de patrocinar esse vídeo. A melhor maneira de fazer é através do Superchat ou através do nosso Pix aqui, ó, mundonabolapix@gmail.com. É uma maneira direta de você ajudar o canal a continuar produzindo conteúdos técnicos de qualidade de maneira mais imparcial possível. Nos dê essa força, eu confio em você, a gente vai chegar em 100 mil o mais rápido possível. Muito obrigado, até a próxima. É isso aí, nação. Ajuda o canal dele aí, deixando o like, se inscrevendo no canal dele, tá bom? Nós trouxemos o vídeo dele na íntegra, porque eu acho que é um vídeo muito que esclarece, né, essa situação aí, falando principalmente aí sobre a imprensa. Eu ia trazer outros cortes aqui de alguns outros jornalistas, mas acho que não precisa. A vacina está dada aí. Nós, como rubro-negros, entendemos e não deixarmos sermos levados por opiniões. Não vou falar que é tendenciosa não, o que eu queria dizer, mas eu não vou afirmar isso não. Opiniões. Vamos acompanhar o que é ponderado, tá bom? Saudações rubro-negras. Você também deixa o seu like aí, se você puder e quiser, no nosso canal, Fla Repercute React, tá bom? Você também deixa o seu like. Todos os créditos do vídeo dele, o link, estará lá na nossa descrição. Deixe seu comentário de onde você é do Brasil, tá bom? Apoie também o nosso trabalho. Saudações rubro-negras. Um forte abraço para todos, tá bom?